Amados, estamos num culto de oração, mas Deus havia colocado no meu coração para que a gente pudesse começar os estudos sobre capacitação ministerial. Nós precisamos de capacitação, nós precisamos de crescimento espiritual, de graça. E o Senhor, Ele nos dá através da sua palavra, da busca, através da oração. Então já convido a amada igreja a abrir as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Para um melhor entendimento, nós vamos ler a partir do primeiro versículo do capítulo número 4 até o versículo de número 16. Aleluia. Efésios 4, do 1 ao 16. Acompanhe a leitura com muita atenção. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons os homens. Deu dons os homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Por que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas? Por quê? Outros para doutores, para que haja um aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, crescemos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, no qual todo o corpo tem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, operações de cada parte, faz o aumento do corpo e para a sua edificação em amor. Somente até aqui vamos orar. Soberano e eterno Deus,
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te bendizemos na beleza da tua santidade. Senhor, capacita, Senhor, a cada um de nós. Senhor, nós queremos fazer a tua vontade, queremos, ó Deus, andar na tua presença. Deus, em nome de Jesus, cada um que aqui está, derrama do teu Espírito, derrama da tua graça, que venhamos andar, ó Deus, na unidade do Espírito, na unidade do amor. Senhor, em nome de Jesus, toca, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés, e faz, Senhor, o que nós não podemos fazer. Eis-nos aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos capacita, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus podeis se assentar os irmãos, em nome de Jesus. Amado, glória a Deus, glória a Deus. Os versículos chaves de todos esses 16 versículos em que ora acabamos de ler, é o versículo de número 11 e o versículo de número 12. E ele mesmo deu. Quem foi que deu? Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo vivo, o Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo deu. Só dá quem tem. Só vai dar quem tem. Então Jesus tem para dar. Então ele deu uns para. A Bíblia está dizendo que ele deu para todos? Não. Olha só a referência da palavra de Deus que o apóstolo Paulo está explicando àquela igreja. Jesus, ele deu uns, ou seja, nem todos vão ocupar esse cargo ministerial, nem todos vão ter esse ministério. Que ministério, pastor? Ministério de apóstolos. Uns ele deu para apóstolos. Nem todo discípulo era apóstolo, mas os apóstolos eram discípulos. A recíproca não é verdadeira. Todo aquele que segue a Cristo, todo aquele que faz a vontade de Deus, é um discípulo do Senhor. E cada discípulo tem que formar discípulos. É nossa missão. Tem muitos, só lembra Marcos capítulo 15, versículo 16, 15. E por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ou outras versões já está condenado. Só essa passagem. Mas se você acompanhar o contexto desse texto, você vai entender que Jesus, ele quer que nós venhamos pregar o Evangelho e fazer discípulos. Ele quer que nós também venhamos fazer discípulos, chamar outras pessoas, capacitar outras pessoas. E entenda, fazer discípulo não é igrejar. Igrejar é uma coisa, fazer discípulo é outra. Quer igrejar? Vamos fazer aqui umas atividades, aí você enche. Você está igrejando. Jesus, ele quer que a gente venha discipular. Para discipular alguém, há um preço. Para discipular alguém, há realmente trabalho. Você gasta tempo, jejum, oração, em palavra, né? O obreiro Fabiano, ele estava dando um exemplo na ministração de sábado. Foi uma bênção para a glória de Deus. Que quando ele entregou a vida a Jesus, seu pastor, que já dorme em Cristo, né? Já dorme no Senhor, ele ligava, mandava mensagem, perguntava, né? Teve um dia que ele não viu tanto interesse. Olha, estou vendo aqui que você não está. Não foi assim o exemplo? Ou seja, para discipular alguém, exige tempo, paciência, oração, disposição. E é isso que Jesus quer que nós venhamos fazer, discípulos. E olha só
que foi que o Senhor deu? Ele deu uns para apóstolo, e nós vamos ver quem são os apóstolos, o que é apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Há outros ministérios, mas na carta de Paulo, o apóstolo aqui cita só esses. Mas em meio a outras passagens, nós vamos ver outros ministérios. Existe o ministério, né, da ciência, que é o conhecimento. Existe o ministério do louvor. Existe o ministério do louvor. O ministério foi criado por Deus só no Novo Testamento? Não. Levítico capítulo 3, versículo de número 7, quando Deus ele chama da família de Arão para ser os sacerdotes, e aí começa ali uma genealogia, vai mostrando os descendentes, ele vai dizer quem quer que tome conta do templo, quem vai se destacar no templo, quem vai levar o Urim e o Tumim, quem vai realmente adentrar os Santos dos Santos. Então o que é aquilo? O que é que Deus está criando? Ministério. Pastor, esse nome é muito complicado. A etimologia da palavra ministério, ela já vem do latim, que significa trabalho, execução de alguma tarefa que lhe foi proposta. Alguma autoridade outorgou poderes especiais para uma determinada tarefa, para que aquela pessoa venha realizar. Fácil. Você quer fazer uma analogia? É só você lembrar dos ministérios que existem no nosso país. Nosso país tem como sistema de governo, sistema federativo, é a República Federativa do Brasil, os 26 estados e o Distrito Federal. Todo o Brasil, ele tem um chefe do executivo. Eu estou falando em âmbito federal, no poder máximo. Quem é o chefe do executivo? É o presidente da República. Hoje, novamente, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é o presidente da República. Quem é a autoridade máxima do chefe do executivo? Presidente da República. Eles sendo a autoridade máxima, esse aqui é o exemplo que eu estou dando para os irmãos entenderem aqui, para não esquecer. Ele sendo presidente da República, ele não governa sozinho. Ele vai precisar de pessoas para que possa dirigir o país, para que ele possa conduzir a nação. E existem várias temáticas que o Brasil tem, que toda nação tem, que todo país tem, e precisa de alguém com competência na área para poder realmente trabalhar naquilo. Por quê? Porque o presidente, quem quer que seja, por mais instruído ou não, ele vai precisar de pessoas com conhecimento técnico para poder dirigir uma área. Por exemplo, educação. Ele precisa de uma pessoa com conhecimento na área da educação. Para dirigir o quê? As escolas, creches, faculdades, saber quais são as matérias do tempo que aquela criança possui, fazer um grau, para ver como é que está o conhecimento. Precisa-se também do Ministério do Trabalho. Para quê, pastor? Ver a questão do salário mínimo, a questão de desemprego. Então vai precisar de tudo isso. Agropecuária, Ministério da Saúde, Ministério do Turismo, Ministério das Cidades. Tudo tem uma pessoa que era para ser capacitada, tem que ser capacitada em uma determinada área. Essas áreas são chamadas de pastas. Hoje, janeiro de 2023, atualmente, segundo algumas pesquisas que eu fiz, nós temos 37 ministérios. 37 ministérios. Pastor, palavra de Deus, mas também nós temos que ter um conhecimentozinho também para que a gente possa ter uma noção.
Existem 7 pastas. Estas pastas são ministérios. Ministérios. Dentro desse ministério, quem é que é o líder do ministério? Porque o presidente, ele não vai sair, eu vou lá no Ceará, saber quem é que está ajeitando lá, como é que está lá, eu vou lá em Minas. Não. O que ele vai fazer? Ele vai falar com o ministro dele, o ministro da educação, que hoje é o Camilo Santana. Camilo, né? É. Aí ele vai lá no ministro da Fazenda. Aí ele vai chamar lá o Haddad. Ou seja, ele vai chamar o chefe da qual ele colocou incumbido de uma competência. Vocês não estão entendendo até aqui? O presidente, a força máxima, vai designar pessoas para uma determinada competência. Pastor, por que o senhor está dizendo tudo isso? Para que você faça uma analogia. Me explica melhor, pastor, uma comparação. Para que você venha assimilar. Êxodo capítulo 18. 18 a 19, se não me falha a memória. E a gente vai falar sobre isso, de suma importância. Moisés estava carregando um fardo muito grande. Meu irmão, quando ele tirava para julgar, ele julgava para o amanhecer, até o anoitecer, e ainda ficava gente faltando. E ainda tinha suas incapacidades, mas Deus o capacitava de todas as formas. Então, meus irmãos, o seu sogro Jetro chega para ele, como a missionária Francisca Medeiros acabou de nos falar, e diz: ei, deixa eu te dar um conselho. Está faltando hoje em dia bons conselhos. Você vai ouvir o conselho, vai consultar a Deus, e aí você realmente põe em prática. Por que você não levanta pessoas capacitadas entre os maiorais para poder realmente julgar o povo? Ah, mas tem questões difíceis. O povo julga as questões, os juízes vão julgando. Aquelas questões mais complicadas se dirigem até a ti. Olha só, a distribuição para aliviar o cargo, o peso, porque para uma pessoa só fica difícil. Isso foi bom, esse exemplo foi bom para que os irmãos venham entender. O pastor, ele é responsável por um determinado campo. O pastor, ele é responsável por um determinado lugar. Dentro do pastoreio, existe o pastor, pode ser o pastor presidente, pode ser o pastor regional, o pastor dirigente. Existem pastores dirigentes que não são ungidos a pastor, mas estão pastores. São pessoas que foi escolhida para dirigir um rebanho, dirigir uma congregação. E o pastor sozinho dá de conta de tudo. Não dá. Uma igreja pequena como a nossa, a pessoa aceita Jesus, tem que se fazer visitas a essa pessoa, tem que discipular essa pessoa, tem que preparar para o batismo, tem que haver um acompanhamento. Tem outras pessoas que pedem visitas, que ainda não aceitou Jesus, mas é uma porta para o evangelismo, para o ídolo do Senhor, que é um trabalho digno, maravilhoso, que faz parte do campo missionário, da obra de Deus. Existe uma equipe para poder visitar aquelas pessoas que estão doentes, e a Bíblia manda chamar os presbíteros da igreja, ungir com óleo, orar por aquelas pessoas em oração da fé, salvará o enfermo, curará o enfermo. Só isso, pastor? A pessoa não veio para a Santa Ceia, tem que levar a ceia para essa pessoa. Quem chama? O diácono, a diaconisa, para poder realmente
levar a ceia. Na igreja temos que ter o quê? Grupos de evangelismo, temos que ter grupo de missão, tem que ter uma pessoa ali responsável pelos senhores, uma pessoa responsável pelas senhoras, uma pessoa responsável pelos jovens, uma pessoa responsável pelas crianças, um líder na parte musical, de louvor, o pastor, o pregador, ele vai ficar no ministério da palavra. Os presbíteros também ficam no ministério da palavra. Houve grande desavença entre algumas viúvas na época em que Jesus derramou do Espírito deles, e os apóstolos, irmãos, levando palavra, visitando as viúvas, amparando os órfãos e fazendo a obra e correndo por um lado e por outro. Chegou um momento que ele, meus irmãos, o que nós vamos fazer? É muita coisa. Se a gente faz uma coisa aqui, vem a pessoa reclama lá. Está fazendo só com a família de fulano porque gosta deles. É mais ou menos assim que aconteceu, não foi, missionário? Não foi, presidente? Eles estão fazendo acepção. O apóstolo agora só gosta da família tal, só gosta do povo tal. Meu irmão, e a questão do tempo? Peraí, vamos sentar, vamos nos organizar e vamos resolver aqui essa situação, porque do jeito que está, não dá para ficar. E aí veio a instituição do diaconato, uma instituição seríssima e maravilhosa. Na obra de Deus, irmão, não existe maior e menor, não. É o corpo de Cristo, é o ministério. Se eu fizer essa pergunta, qual o ministério mais importante, pastor? Para mim é o ministério da saúde, porque sem saúde não dá. Tudo bem, mas como é que vai o dinheiro para a saúde, se a fazenda realmente não estiver funcionando? Se chegar o dinheiro, se o ministério das cidades não estiver fazendo vias, recursos, uma estrutura para que esse dinheiro possa estar chegando, como é que vai ser? Se não tiver o ministério da educação para poder atender, para poder recepcionar, para poder dar uma informação no diagnóstico do paciente, como é que vai ser? Você está vendo que tudo é um complemento, tudo se complementa.